Amém. Hoje a gente vai falar sobre Levítico, capítulo 19. É um capítulo mais complexo, né? Não é um capítulo tão longo, não são tantos versículos, mas é muita informação, né? Tem muita informação, tá? Então esse capítulo é um capítulo mais complexo e a gente vai ter que falar sobre o Novo Testamento também. A gente vai ter que nos remeter ao Novo Testamento, tá? Então hoje é uma aula um pouquinho mais complexa mesmo, assim. A gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Não é um assunto só. É muita coisa que vai ser abordada, então é um pouco mais complexa a aula de hoje, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19. É um capítulo complexo, tem muita informação, tem muita mensagem nesse capítulo. Não é um capítulo longo, mas é um capítulo complexo, pelo tanto de informação que tem dentro dele. Então antes de entrar no capítulo 19, a paz, amém, o Mariano, amém. Antes da gente entrar no capítulo 19, convém a gente lembrar o seguinte... o Antigo Testamento é uma sombra do que viria, né? Então, o Antigo Testamento, ele tipifica o que aconteceria no Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento apontava para a revelação que viria em Cristo. É tudo mesmo. Quando a gente estudou sobre o tabernáculo, a gente viu isso também, né? Então, o que era o tabernáculo? Tudo lá no tabernáculo tipificava o quê? O céu. Então, tudo ali é uma tipificação. Tudo no Antigo Testamento é uma tipificação do que haveria de vir. Por exemplo, a gente chegou a falar em Êxodo, né? Sobre o fermento. Eles não podiam colocar fermento ali no pão, né? A gente estudou na Páscoa e falou sobre isso. O que era isso, né? Não é o problema não é o fermento em si, né? Mas Deus estava tipificando ali, né? A maldade, né? O pecado. Então, tudo era abordado no Antigo Testamento como tipificação. Tudo tipificava algo que o Novo Testamento traz. Eram como se fossem crianças, né? Sendo ensinadas. Então eram crianças espirituais, eles não tinham evolução espiritual. Então como que você ensina uma criança? Trazendo hoje para a nossa realidade, né? Como que você ensina o seu filho, um bebezinho, uma criança? Você ensina de uma forma lúdica. Então você usa alguns exemplos, né? Alguns símbolos, tentando dizer outra mensagem, né? A gente ensina assim uma criança. E era isso que significava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus estava ensinando aquele povo, só que ali eram crianças espirituais e eles não entenderiam uma mensagem já direta. Então Deus manda símbolos ali que representam outra coisa, né? Aquilo que está sendo abordado ali, na verdade, está tipificando, está representando algo maior que viria depois. Então, todo o Antigo Testamento é isso, é uma sombra do Novo Testamento. Por isso que diz, né, quando você olha para uma sombra, você não está vendo a realidade. Você está vendo algo que indica qual seria a realidade, mas não é a realidade concreta. Por exemplo, você está em um lugar e ali está uma luz acesa, né? É um fogo, tem um fogo ali aceso, né? E ali naquele fogo passa um animal, um gato, né? E você vê o gato pela sombra que está sendo emitido pelaquela luz. Mas você não está vendo o gato, mas você está vendo a sombra. Então você tem uma ideia do que seria aquilo, mas você não está vendo a realidade daquilo. E é isso que o Antigo Testamento significa. O Antigo Testamento significa a sombra. Você imagina o que está acontecendo, você imagina o que está vindo, né? Mas você não está ainda com a revelação completa. Então o Antigo Testamento era a sombra do que iria vir, né? Era a sombra do que iria acontecer. Então o Antigo Testamento são símbolos, são tipificações que nos apontavam ao que Cristo faria. Por exemplo, esses sacrifícios aqui. Esses sacrifícios não era a realidade, era a sombra da realidade, porque eles tipificavam o sacrifício de Cristo. Então tudo era uma tipificação, né? Eu tenho que explicar isso porque hoje no capítulo 19 a gente vai ver sobre muita tipificação, né? Então se a gente, por exemplo, aqui no capítulo 19 a gente vai ver que Deus fala que eles não podiam unir tecidos, né? Então eles não podiam pegar couro e misturar couro com linho. Eles não podiam misturar um tecido com outro, que era errado. E não tem lógica pra gente. A gente para e pensa, nossa, o que tem de errado unir, né? Um estofo com outro tecido, dois panos diferentes. Que maldade tem nisso, né? Não é isso. Eu já vou falar com você, tá, Milton? Só um instante. Não é isso. Significa, na verdade, né, um símbolo. Tá dando uma outra mensagem. Mas Deus ensina esse povo como se estivesse falando com criancinhas. Então, sabe a criancinha que você quer que a criança coma feijão, mas você não vai falar para a criança que feijão é nutritivo, né? Dessa forma. Então, você fala o quê?
come feijão porque o seu cabelo vai ficar bonito, come feijão que seu cabelo vai crescer. Então, é essa forma. Deus fala com o povo desse jeito no Antigo Testamento, pra gente conseguir compreender, senão a gente não compreende. Então a gente tem que ter essa mente. Deus está falando com pessoas que são criancinhas espirituais, então Deus está querendo doutrinar esse povo. Então é como se falasse com criancinha. Você quer que a criança coma feijão? Você não vai falar sobre as propriedades do feijão para a criança não tá nem aí sobre a vitamina que tem o feijão. Então você vê que é uma criança vaidosa que ama o cabelinho, uma menina, o que você vai falar para ela? Come feijão porque seu cabelo vai crescer, seu cabelo vai ficar brilhoso, seu cabelo vai ficar bonito. Então é isso que Deus faz com esse povo, né? Então é dessa forma, gente. Então o Antigo Testamento é uma tipificação, são símbolos usados para uma mensagem maior, porém aqui não é a mensagem maior, não era a mensagem maior ainda, a mensagem maior vem em Cristo. Mas até que Cristo viesse, Deus precisava preparar esse povo para a mensagem que eles receberiam. Então eles vão sendo ensinados como criancinhas, né? Criancinhas ali no prézinho sendo ensinados por desenhos, sendo ensinados por exemplos, né? Então é dessa forma, tá? Alguém levantou a mão no Meet, né? Ia fazer uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida no Meet antes de eu entrar na aula hoje? Deixa eu ver quem era aqui, se eu consigo ver. Acho que era o Milton. Milton, você tem alguma dúvida? Amém, amém, amém. Então, gente, cumpre dizer isso, porque senão a gente não vai entender, né? Porque não faz sentido pra gente. A gente para e pensa, nossa, que mal tem que comer fermento, né? Eles colocarem fermento no pão. Não é isso, são símbolos. Então Deus usava símbolos para essas pessoas, né? Então hoje pra gente, a gente para e pensa, a gente vai ver hoje nesse capítulo isso, né? Que não é para misturar dois tecidos. A gente pensa, nossa, que pecado que há entre misturar, né, tecidos diferentes, né, de produção diferente. Que pecado há nisso? Não há pecado nisso, no tecido em si, mas é o símbolo daquilo. Deus estava querendo dar um significado além. Sabe uma metáfora? Quando você usa uma metáfora, né? É isso que Deus estava fazendo. Deus estava usando uma coisa para falar sobre outra, né? Dar outro significado. Então é isso que é o Antigo Testamento, tá? Então agora, tendo falado isso, né? Sabendo disso, a gente vai estudar agora o capítulo 19. Diz assim no versículo 1: Disse o Senhor a Moisés, né? Versículo 2: Fala para toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: santos vocês serão, porque eu, Deus, sou santo. Então vocês têm que ser santos. Deus vai falar isso muito mesmo, a gente vai ver, né? Então Deus é santo, Deus está fazendo uma aliança com esse povo também tem que ser santo, né? Para ter uma aliança com Deus. Então no versículo 3 continua: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Então aqui a gente lembra que a gente está falando sobre impurezas morais, né? Ontem eu expliquei que a partir do capítulo 17, Deus começa a falar para esse povo sobre o que é errado mesmo, né? Sobre o que é errado e faz eles perderem a aliança com Deus. Então aqui são pecados. Então aqui, se eles cometerem esse tipo de coisa, é um pecado sério que Deus abomina e que faz com que eles percam a aliança com Deus, né? Faz com que esse povo se afaste de Deus. Então, como era um povo primitivo, a gente está falando de mais de 3.000 anos atrás aqui, então era um povo primitivo, imagina. Então eles não tinham muita noção de nada, do que é certo e do que é errado. Eles fizeram a própria lei deles, né? Então Deus agora vem mandar uma lei para dizer o que é certo e o que é errado e orientar esse povo. Então aqui Deus repete, aí a gente vai ver nesse capítulo aqui, Deus vai repetir alguns dos mandamentos, na verdade os mandamentos. Deus vai repetir aqui os mandamentos e falar sobre coisas novas também. Então aqui Deus está repetindo o mandamento, né? Que a gente estudou em Êxodo capítulo 20, que é honrar o pai e a mãe. Então Deus está falando aqui, ó, você deve respeitar sua mãe e seu pai. É muito óbvio, né? Foi o que a gente estudou no capítulo 20 do livro de Êxodo. Se a pessoa não consegue respeitar o pai e a mãe dela aqui na terra, que ela viu, que ela tá vendo, imagina Deus que ela não vê, né? Então é essa lógica, tem que respeitar, né? Então, aqui continua no versículo 3. E guardará os meus sábados, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui ele repete 2 mandamentos, né?
lá dos mandamentos que foram entregues ali nas tábuas, né, no Monte Sinai. Deus está repetindo agora os mandamentos para esse povo. Então Deus fala que esse povo deve, né, respeitar o pai e a mãe, né, a mãe e o pai, e deve guardar os sábados, né. A gente já estudou sobre o sábado, né, teve uma aula específica que eu falei sobre o sábado. Eu vou relembrar algumas coisas que a gente falou sobre essa aula, né? Eu vou fazer um resumão aqui. Eu não vou ler os capítulos e versículos, mas eu vou mencionar onde a gente encontra, tá? Eu só vou relembrar, na verdade a gente já falou sobre isso. Amém, a paz, boa noite, Divan. Então eu vou repetir, tá? O que era o sábado, né? O sábado, eles deveriam santificar esse dia. Então deveria ser um dia santo. Esse sábado deveria ser um dia santo. É a mesma lógica. Deus é santo e o seu povo tem que ser santo. Se sábado é santo, quem está no sábado tinha que ser santo. Então é a mesma lógica. Então, se eles estão santificando o sábado, eles têm que ser santos no sábado. Então eles tinham que se tornar santos no sábado. Onde a gente viu isso? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Então o sábado era um dia que eles tinham que santificar. Seguindo a mesma regra, Deus é santo, eles têm que ser santos. Se o sábado é santo e eles estão ali no sábado de Deus, eles têm que ser santos naquele dia. Era isso que significava. Êxodo 20, versículo 8. O que eles não podiam fazer no sábado? Eles não podiam cozinhar no sábado, eles não podiam assar no sábado, eles não podiam acender fogo no sábado. Era um dia de descanso total, eles não podiam fazer nada, nenhum tipo de trabalho, não podiam fazer nada, era um repouso absoluto. Onde que a gente encontra isso? Em Êxodo, né, capítulo 16, do versículo 23 ao 30. Então eles não podiam fazer nada. O sábado, ele era um sinal para aquele povo de que somente Deus os santificava. Por quê? Porque eles iam de uma religião pagã, eles iam de um costume pagão das nações pagãs ali da Babilônia, o Egito, tudo. Então eles iam de uma nação ali, de um costume pagão, que eles entendiam que para serem santos, eles se santificavam entregando, fazendo obras. Então eles tinham que fazer alguma coisa para se tornar santos. Então o sábado, Deus fala que instituiu o sábado para eles não fazerem nada no sábado. Porque isso seria a prova de que não há nada que eles fizessem que os santificassem. Mas somente Deus os santificaria. Mas não há nada que eles pudessem fazer que tornaria eles santos. Onde que a gente encontrou isso? A gente já estudou isso e viu isso em Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Diz isso que eu estou falando. Então, o que que acontece? Deus instituiu o sábado para que aquele povo... Gente, eu falei no início da aula para a gente ter uma ideia, né? Tudo tipifica o que aconteceria no Novo Testamento. Então, a gente está indo por esse raciocínio, né? Então, Deus queria mostrar para aquele povo, né, que não havia nada que eles pudessem fazer, que eles pudessem se tornar merecedores, né, de chegarem perto de Deus novamente, que conseguiam se tornar merecedores de santidade. Não havia nada que eles fizessem. E era isso que Deus estava querendo provar para eles. Então Deus faz o que no sábado? Deus fala, vocês devem guardar o sábado, e o sábado vocês não vão fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Eles não podiam viajar, não podiam fazer negociação, não podiam acender lamparina, eles não podiam fazer nada no sábado. Se fosse hoje, por exemplo, eles não podiam ver TV, não podiam ouvir rádio, não podiam ficar passeando, ir para shopping, isso, aquilo, não podia, se fosse hoje, né? Então, eles não poderiam fazer nada disso, porque o intuito do sábado era mostrar para eles que nada do que eles fizessem, nada do que eles entregassem, nada do que eles praticassem os tornaria santos. Eles só encontrariam a santidade em Deus. Não é pelo que eles fariam, mas é porque Deus os santificava. Então, por isso que Deus manda eles pararem tudo, não era para fazer nada. Era essa a mensagem do sábado. Era que Deus os santificava, não eram as próprias obras dele. Então, isso a gente viu em Êxodo, capítulo 31, versículo 13, tá? O que mais que eles não podiam fazer no sábado, né? Nessa época, a iluminação da casa não era lâmpada igual a gente tem hoje, né? Era lamparina.
Então eles clareavam a casa deles por meio de lamparina, né? Em Êxodo, quando a gente estudou Êxodo, eu até mostrei uma foto, né? Eu até imprimi uma imagem de uma lamparina e expliquei como funcionava, né? Eu até falei sobre a questão das 10 virgens, né? Eu expliquei por que o azeite mantinha aceso naquela época, né? Então aqui eles não podiam, você tinha que acender o fogo ali, né, no pavio, e o azeite mantinha o fogo aceso, né? Então se eles queriam iluminação naquele dia, eles tinham que ter acendido na sexta. Eles não podiam acender fogo no sábado. Se, por exemplo, virou sábado e eles não têm lamparina acesa na casa deles, eles ficariam no escuro, gente. Eles não podiam fazer nada, nem acender o fogo da lamparina na casa deles. Então, eles não poderiam acender fogo na lamparina, não poderiam fazer nada que os alegrasse, assim, que os desse prazer em si mesmo, né? Não podiam fazer. Onde a gente encontrou isso? Em Êxodo, capítulo 35, versículo 3. No sábado, eles não podiam também fazer nenhuma negociação. Eles não podiam comprar, não podiam vender, não podiam alugar, não podiam fazer negociação nenhuma, nenhum negócio. Não podiam fazer nenhum comércio, não podiam fazer nada disso. Onde que a gente encontra isso? Em Neemias, capítulo 10, versículo 31. Eles não podiam, gente, pegar peso e nem empurrar peso. Eles não podiam pegar móveis e ficar mudando móveis dentro de casa. Eles não podiam pegar o sábado e limpar a casa. Não podia, gente. O sábado era de repouso absoluto, para que eles entendessem que eles não estavam sendo santificados pelo que eles estavam fazendo. Então, tinha que ser muito claro para aquele povo. Senão, eles iam achar que foram santificados porque eles limparam a casa deles. Então, eles não faziam nada, gente. Nem limpar a casa. Não podia fazer nada. Onde que a gente encontra isso? Que eles não podiam empurrar peso, não podiam pegar peso, não podiam empurrar peso, não podia fazer nada disso. No livro de Jeremias a gente encontra isso, no capítulo 17, no versículo 21. Diz claramente na Bíblia que no sábado eles não podiam procurar os próprios interesses. Eles não podiam fazer algo pelo interesse deles. Eu vou fazer isso porque vai ser bom para mim. Não, não pode. Não pode buscar seu próprio interesse no sábado, eles não podiam, porque era o mesmo significado. O sábado foi santificado e Deus queria que esse povo entendesse, era o mesmo raciocínio, Deus é santo, seu povo tem que ser santo. Deus falou, o sábado eu tô tornando santo e eu tô dando sábado para vocês. Então, se eu tô dando algo santo para vocês, vocês têm que se tornar santo para merecerem aquilo. É o mesmo raciocínio de Deus. Deus é santo e o meu povo tem que ser santo. É a mesma coisa, o sábado é santo e o sábado foi dado para eles, então eles têm que ser santos para eles usufruírem daquele sábado. Então é o mesmo sentido. Então eles tinham que fazer um repouso absoluto de qualquer obra deles, para eles, que vá agregar algo para eles. Eles tinham que abdicar de si mesmos, né? Para entrar num descanso absoluto em Deus. Era isso que significava o sábado, né? O sábado significava um descanso absoluto em Deus. Você repousaria em Deus e entenderia que não há nada que você fizesse que te traria santidade. Mas a santidade que Deus quer te proporcionar, a santidade que Deus te proporcionaria, não era uma santidade, né? Não era algo que viria incumbido, né, de uma obrigação, de alguma obrigação em si. Entrou uma pessoa que eu acabei me distraindo. Então eles tinham que entender, né, que o sábado, na verdade, o sábado era para santificação, né? Então Deus santificou o sábado. Então, para terem direito ao sábado, eles tinham que se santificar, né? Porém, eles tinham que entender que não havia nada que eles fizessem que tornaria eles santos, né? Então, o que eles tinham que fazer naquele dia? Descansar. Era um descanso absoluto, um repouso absoluto, né? Por quê? Porque Deus mostrava que enquanto eles descansam e repousam em Deus, naquele dia de Deus, Deus os santifica. Era uma mensagem que apontava claramente ao Novo Testamento, gente. Que em Deus você consegue um descanso e um repouso absoluto, enquanto Ele te santifica. Era esse o sentido, né? A gente lembra que aqui era um povo escravo, né? Então era um povo que era acostumado a trabalhar. Então era um povo difícil de parar. Eles não iam querer parar, eles iam querer viver trabalhando. E Deus não, Deus mostra, gente, eu libertei vocês, não foi para vocês se tornarem os meus escravos.
Eu libertei vocês para que vocês em mim tenham descanso. Essa é a mensagem do sábado, entende? Então Deus usa muita tipificação, né, no Antigo Testamento. Ele usa sombras da realidade que ele, a paz, boa noite, Rose, do que ele quer mostrar no Novo Testamento. E era isso que significava o sábado. Deus estava querendo mostrar que libertou esse povo para que esse povo não viesse a ser escravo de Deus. Deus está falando, olha, peraí, vocês não estão entendendo. Eu não libertei vocês para vocês agora virarem meus escravos. Eu libertei vocês para que em mim vocês tenham descanso e repouso. E que vocês entendam que não há nada que vocês possam fazer que tornem vocês dignos disso. Sou eu que santifico vocês, né? Eu santifico porque eu sou misericordioso. Mas não há nada que vocês façam que diga que vá merecer a santidade. Mas eu que santifico vocês. É o conteúdo da mensagem do sábado. É esse o conteúdo inteiro. A paz, Rose, amém. Boa noite. É esse o conteúdo inteiro da mensagem do sábado, né? Então aqui a gente viu também que no sábado eles não podiam fazer os próprios interesses, eles não podiam cumprir os próprios interesses, eles não podiam fazer a própria vontade deles, eles não podiam também falar coisas inúteis, que não agregariam em nada espiritualmente. No sábado eles tinham que vigiar até a boca deles, porque eles tinham que ter cuidado com o que eles falavam. Onde que a gente encontra isso? Na Bíblia. Isso está escrito em Isaías, capítulo 58, versículo 13 ao 14. Está escrito isso, que eles não podiam fazer os próprios interesses deles no sábado. Eles não podiam fazer a própria vontade deles no sábado. E eles não podiam ficar falando coisas inúteis no sábado. Eles tinham que falar coisas que edificavam no sábado, né? Então era esse o intuito do sábado. Foi o que eu disse, o Antigo Testamento inteiro era um ensinamento, né, para o Novo Testamento, para o que acontecia no Novo Testamento. Você vê, igual, por exemplo, o sacrifício ali de Isaac, Abraão e Isaac. Quando a gente estudou, eu até falei sobre isso. Gente, é uma tipologia completa do sacrifício de Cristo. Isaac subiu a montanha com a lenha que ele ia ser queimado nas costas. Ele carregou a própria lenha. Tipificava Cristo levando a sua própria cruz. Isaac tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele não resistiu. Ele se entregou em sacrifício. A gente estudou isso. Isaac já era grande. Ele não era uma criancinha que não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele aceitou ser o sacrifício. Então tudo tipificava Cristo. Desde o início, né? A gente vem vendo tudo tipificando o que vai acontecer no Novo Testamento. A mesma coisa é essa libertação do povo de Israel. Então esse povo estava preso lá no Egito, escravizado. A gente vai ver no Novo Testamento, né, que Deus vai falar muito, né, no Novo Testamento, ainda ali também os profetas do Antigo Testamento, vai falar muito, né, e usar Egito, né, como a prisão de mente, a escravidão da mente, né, é o Egito ali, a escravidão da mente no pecado. Então, era tudo uma tipologia, Deus estava tipificando o que aconteceria. Então, Deus estava tipificando, olha, gente, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo, né, estou dando uma tipologia aqui para vocês. Esse povo estava preso, escravo, sofrendo lá no Egito, né, eu os libertei por meio de Moisés, usei Moisés e os libertei, e comecei um processo de renovação de mente desse povo. A gente vai ver que isso vai acontecer, porque esse povo sai do Egito e eles vão ficar perambulando 40 anos no deserto, porque eles não vão mudar a mente deles. Eles vão continuar com a mente do Egito, eles vão continuar com a mente escrava. Então Deus vai precisar mudar a mente desse povo, porque de nada adianta uma pessoa liberta que não teve uma mudança de mente. Só há uma liberdade total quando você muda também a mente do escravo. Senão não adianta nada a pessoa se tornar liberta e continuar pensando como escravo. Por isso que no Novo Testamento fala que há que ter uma renovação de mente em Cristo. Não adianta você só ser liberto pela fé e não renovar a tua mente, continuar pensando como escravo. Então a gente vê claramente que tudo indicava o Novo Testamento, é uma tipologia, tudo indicava o que ia acontecer. Então veio Moisés, libertou esse povo pela mão de Deus, né? E esse povo continuou pensando como escravo. Lá no deserto, esse povo de Israel continuou com o pensamento de escravo. Então o que era necessário? Uma mudança de mente. Esse povo precisava parar de pensar como escravo. E esse povo precisava se santificar, né? Quando? Todo dia, diariamente. Então por isso que surge a lei, né? Eles precisavam de uma santificação ali. E tudo isso aponta para Cristo, né? Tudo isso aponta a Cristo, a libertação que Cristo faria, né? Moisés tirou aquele povo ali do Egito e Cristo nos libertou ali.
né, de Satanás, das garras ali, né, do pecado de Satanás. Então tudo isso era uma tipologia ao que Cristo faria, né? Deus estava ensinando de uma forma bem lúdica, como se fala com criancinhas mesmo. Deus estava ensinando. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que pensar dessa forma, porque a gente vai compreender muito melhor. Senão a gente vai tentar achar significado a coisas que Deus está usando como tipologia. Igual não tem lógica. Deus vai falar que a gente vai ler que não pode misturar dois tecidos. Gente, não tem significado. Se a gente parar hoje para pensar qual o pecado que há juntar dois tecidos diferentes. Não é isso. Mas o que isso significa? Isso está tipificando o que do Novo Testamento? Então, tudo era um ensinamento ali de uma forma lúdica aquele povo. Então, sempre que a gente lê, a gente tem que ter isso em mente para a gente conseguir compreender a palavra de Deus. Senão, a gente não vai conseguir compreender. A gente vai começar a ter dúvida, né? Então a gente tem que entender que o Antigo Testamento era uma sombra, a gente não via a realidade completa, mas a gente via uma sombra daquilo que seria real. Então aqui, tudo isso aqui era uma sombra do que Deus vai querer falar no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento Deus vai falar de uma forma clara. Aqui era uma forma de simbologia, aqui Deus falava como uma metáfora, né? Como uma parábola, como se fosse, né, aqui. Mas lá no Novo Testamento não, Deus vai falar de uma forma clara por meio de Cristo, né. Então, e o sábado, né, aqui a última anotação que eu tinha feito pra gente falar sobre o sábado foi dado, né, na Bíblia diz isso, o sábado foi dado para que todos eles, os israelitas, soubessem que somente Deus pode santificá-los e que somente em Deus eles encontrariam descanso. Então, aquela escravidão que eles foram libertos, né, eles só encontrariam descanso das obras dele, né? Gente, olha que lindo o significado do sábado. O sábado significa o quê, né? Deus fala, ó, trabalhem 6 dias, no 7º dia descansem. Por quê? Porque vocês vão entender que enquanto vocês descansam em mim, na minha presença, eu os santifico. E vocês vão entender que em mim, nos meus braços, vocês vão encontrar descanso para toda a obra que vocês fazem. Então vocês vão pode passar 6 dias ali de trabalho árduo, difícil, cansativo, mas no 7º dia vocês encontrariam descanso em mim, porque vocês conseguiriam encontrar repouso do trabalho árduo que vocês tiveram que enfrentar. E é isso que significa o sábado, gente. Não é só um dia que Deus nos dá de descanso nele, são todos, mas Deus estava tipificando esse descanso, né? Então Deus estava querendo dizer isso, que nele a gente encontra um descanso de tudo que parece tão árduo pra gente, né? Às vezes o trabalho, o dia a dia parece tão difícil, a nossa jornada, né? É tão difícil, mas nele a gente encontra um repouso, nele a gente encontra um descanso. E enquanto a gente descansa e repousa nele, ele nos santifica. É esse o sentido do sábado. E onde a gente encontra isso que eu acabei de falar? No livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12, tá? Agora a gente vai para o Novo Testamento, para a gente ver que eu não estou inventando isso da minha cabeça, que é em Cristo que a gente tem descanso, que é em Deus que a gente encontra descanso, tá? Então a gente vai agora para o Novo Testamento para ver que eu não estou falando abobrinha, estou falando a verdade, amém? Diz assim, no Evangelho de Cristo segundo Mateus, diz assim, capítulo 11, versículo 28 até o 30, diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Tomem sobre vocês o meu peso, a minha carga, né? E aprendam comigo, venham comigo, né? Que eu vou te dar a minha carga, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, então sejam mansos e humildes de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês em mim. E continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso, gente, aqui é o sábado, aqui tá falando sobre o sábado. Então, aquele repouso que Deus estava ensinando por meio do sábado no Antigo Testamento, que é uma sombra, a gente lembra, o Antigo Testamento inteiro, gente, não é a realidade do que Deus queria mostrar, mas era a sombra do que iria vir. Então, Deus tinha uma mensagem por detrás daquilo. A gente não via a mensagem direta, mas a gente viu uma tipologia do que seria a mensagem. E o sábado também era isso. O sábado era uma tipologia do que seria a mensagem. Qual que é a mensagem por detrás do sábado? É isso, é essa mensagem. Que em Cristo nós temos o nosso descanso.
Aí no livro de Lucas, né, Evangelho de Cristo segundo Lucas, a gente tem no capítulo 13, né? Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 13, versículo 14 ao 16. Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse para a multidão: 6 dias tem para vocês trabalharem. Aí vocês vêm nesses dias para vocês serem curados. Venham nos 6 dias que vocês podem trabalhar para serem curados. E não no sábado. Sábado vocês têm que repousar, né? O chefe da sinagoga falava isso. Então, Jesus foi e disse para o chefe da sinagoga: seus hipócritas, né? Vocês, né? Cada um de vocês não desprendem, né? Da manjedoura no sábado o boi, o jumento de vocês para levar eles para beber? Então, o que acontece? Eles tinham boi, jumentos, né? E no sábado, eles diziam que não podia curar. No sábado, não podia trabalhar, né? Para curar. Então, se a pessoa quer ser curada, espera o sábado passar. Eles não podiam ser curados no sábado, porque o sábado é um sábado de repouso, um sábado de descanso, né? E eles não podiam ser curados. E vem uma pessoa para ser curada no sábado, né? E Jesus Cristo a cura. E o chefe da sinagoga, né, que é quem ensinava ali, que estava ali falando sobre a lei de Deus, ele vai falar: que absurdo, vocês não sabem que são 6 dias para trabalhar e o sábado é de repouso? Então você devia estar repousando, você não devia estar vindo aqui pedindo para ser curada. Você devia pedir para ser curada de segunda a sexta, sábado não é para ser curada, né? Isso que ele fala. E Jesus vai e responde: seus hipócritas. O jumento de vocês lá, vocês desamarram ele para eles irem beber água no sábado. Ou vocês deixam de dar água para o jumento de vocês. Então vocês ficam com dó do jumento de vocês. Vocês ficam com compaixão. Vocês têm compaixão pelo jumento de vocês. E vocês libertam o jumento de vocês para ir dar água para eles. E vocês acham que eu não tenho que libertar essa mulher que estava aprisionada nas garras de Satanás? E ela veio aqui me pedir água, ela está com sede, está me pedindo água. Eu sou a água viva e eu não vou dar água para ela. Vocês têm compaixão pelo jumento de vocês e vocês não querem que eu tenha compaixão por essa serva, essa filha de Abraão? Então Jesus Cristo fala assim, né? E eles se envergonham diante disso. Aí então, no Evangelho de Cristo, né? Segundo o que escreveu João, diz também, capítulo 5, versículos 16 e 17. E os judeus perseguiam Jesus, porque Jesus fazia essas coisas no sábado. Então Jesus saiu curando todo mundo no sábado. E os judeus, né, saíam perseguindo ele, né? E aqui, né, mas ele lhes disse, né? Mas Jesus disse para eles, né? Ó, meu pai está trabalhando até agora, meu pai não descansa no sábado. Meu pai continua trabalhando e eu tenho que fazer o exemplo dele, eu tenho que trabalhar também, né? Então aqui diz, né? Aqui eu não vou ler, mas eu vou anotar que eu escrevi, e eu vou falar onde a gente encontra isso, tá? Eu não vou ler que é um pouquinho grande. A gente vai encontrar o que eu vou dizer agora em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17, você encontra isso, mas eu vou fazer um resumão. E em Romanos, né, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 5 a 7, você encontra isso que eu vou falar, que eu dei uma resumida aqui, né, porque era muito grande, então eu fiz uma resumidinha, mas se você ler esses capítulos que eu disse, você vai encontrar exatamente isso que eu tô falando, mas eu vou resumir agora. Tudo isso, né, o Antigo Testamento era sombra. Aqui diz isso, nesses dois, Colossenses e Romanos, diz que tudo isso era sombra, né, e que Cristo veio para nos dar vida, né, e habitar dentro de nós, né. Então hoje ele veio e revelou a verdadeira mensagem. Antes era uma simbologia do que ia ser revelado, não era a mensagem verdadeira, né, era uma tipologia, era uma metáfora. Mas Jesus Cristo veio e deu a mensagem real, verdadeira, e falou logo a sua mensagem. Então aqui diz, né, a gente dentro desses livros também, né, Colossenses, essas cartas, né, Colossenses e Romanos, diz, né, que a gente chegou até a falar sobre elas já, que não julguemos uns aos outros, né, existem pessoas que ainda querem guardar o sábado, então que elas guardem, e existem pessoas que entendem que todo dia é dia de santificação, né, não só o sábado. E tem gente que quer comer de tudo, tem gente que não quer comer de tudo, né, então que nós não julguemos uns aos outros, né. Porque se renasceu em Cristo, aquele que guarda, guarda para Cristo. E se renasceu em Cristo, aquele que não guarda, também não guarda para Cristo. Mas o corpo é um só.
todo mundo está fazendo de boa fé para Cristo. Então, não julguemos uns aos outros, né? Todo mundo está fazendo para Cristo. Então, parem de julgar. A gente vê muito isso hoje, infelizmente, né? Que as pessoas ficam julgando umas às outras porque não estão guardando, né? Não tem problema. Você quer guardar o sábado, você pode guardar. A única coisa que você não pode falar é que você precisa guardar o sábado para ser salvo, né? Eu já falei sobre isso, eu já expliquei isso na Bíblia. É você dizer que o sangue de Cristo não foi suficiente. Então, o sangue de Cristo bastou para salvar. Então, você dizer que precisa guardar a lei para ser salvo, então você está ignorando o que Cristo fez, né? E o sangue de Cristo foi suficiente, tá bom? Então, mas agora, já tá acabando aqui essa introduçãozinha, né? Eu falei, hoje era um pouquinho mais complexa a aula, mas eu preferi remeter esses assuntos, tá bom? Então, na carta aos Hebreus também a gente encontra no capítulo 4, versículo 9 ao 10, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqui fala sobre uma promessa, né, de descanso, um repouso verdadeiro, né? Aqui na terra nós temos um repouso pelo Espírito Santo, uma paz, aquela paz que excede todo entendimento humano. Hoje o repouso é esse, né? Mas aqui fala sobre a promessa, né, que nós um dia vamos ter um repouso absoluto de todo o nosso trabalho na terra. Então, de todo o trabalho árduo que a gente teve aqui na terra, de toda a aflição que a gente teve aqui na terra, né? De tudo que a gente sofreu aqui na terra, da vida difícil que a gente teve aqui na terra, um dia a gente vai ter repouso, né? Aqueles que esperam em Deus terão um repouso absoluto, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, agora em Atos também, né? Nos Atos dos Apóstolos, a gente encontra no capítulo 15, do versículo 28 ao 29, diz o seguinte, né? Porque muita gente às vezes fala, né? Às vezes pensa, né? Eu tô falando isso porque essa questão do sábado, né, gente? Muita gente fala sobre isso. Então, eu tô sendo muito clara, que eu tô mostrando na Bíblia, não tô inventando da minha boca. Eu tô mostrando aqui para vocês verem que tá na Bíblia. Não sou eu que tô dizendo, eu tô lendo a Bíblia e não tô tirando ela do contexto. Eu tô lendo ela dentro do contexto, né? Que ela foi escrita. Então, o que acontece aqui em Atos, capítulo 15? A gente já conversou sobre esses versículos, né, do versículo 28 ao 29. Aqui é o concílio, né, em Jerusalém. É a reunião ali dos apóstolos em Jerusalém. Eu já falei sobre isso. O que acontece? Houve um tempo, né, os gentios começaram a se converter, começaram a virar cristãos. E os judeus, né, alguns judeus doidos lá, judaizantes, então o que eles faziam? Eles começaram a colocar carga em cima desses gentios que se converteram. Então os gentios se converteram, todos alegres que encontraram a salvação em Cristo, e os judeus vinham e ficavam pressionando esses gentios, falando que eles não são salvos não, porque eles precisavam seguir a lei de Moisés. Então, esses judeus falavam que, vocês precisam se circuncidar, vocês não são circuncisos na carne, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam comer determinados tipos de animal e outros não. Então, eles começaram a colocar carga sobre os gentios, né? Então, há uma grande confusão aqui. E os apóstolos decidem se reunir para conversar sobre aquilo, né? Claro, com a instrução do Espírito Santo, e aqui fala inclusive isso. E eles chegam a uma conclusão, se é ou não realmente correto que os gentios sigam a lei de Moisés, se eles têm que receber essa carga. E isso diz aqui, gente, aqui diz no capítulo 15, né, dos Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29, diz assim, olha, depois da reunião que eles tiveram, né, eles chegaram a essa conclusão, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então eles falam, a gente se reuniu, conversamos, mediante ali a instrução do Espírito Santo, e nós chegamos à conclusão que nós não devemos impor nada mais aos gentios do que realmente é necessário. E o que é necessário para que os gentios cumpram? Aí diz aqui, que vocês se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, né? Então, que vocês não tenham contato, não comam, não tenham contato com coisas sacrificadas a ídolos, que vocês não comam nem bebam sangue, que vocês não comam, né, carne de animais sufocados, e que vocês não pratiquem relações sexuais ilícitas. E basta. Gente, isso foram os apóstolos que disseram. Tá
no capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 28 a 29. Então diz, se vocês guardarem essas coisas, vocês vão fazer muito bem. É só isso. Pronto. Não é cumprir a lei inteira de Moisés. Então, é muito claro, gente. É muito claro. Aí continua, né? Aqui, em Hebreus, né? Cartas aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 10, eu não vou ler. Eu vou falar o que diz, né? Diz o quê? Diz, né... Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 10, diz que Jesus Cristo é o mediador de uma aliança superior e que a aliança anterior não deu certo. Por isso foi que surgiu uma necessidade de vir uma nova aliança, que fosse muito superior àquela anterior, né? Onde que a gente encontra isso? Em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 10, tá? Diz isso que eu acabei de falar, eu não vou ler porque é longo, né? Então agora, gente, já finalizando o sábado, tá, gente? Eu tenho que falar do sábado, gente, não tem jeito, tá? Então eu preferi me alongar falando do sábado, né? O restante é mais rápido, tá? Mas eu preferi me alongar falando do sábado, gente, porque é uma coisa, né? Essa questão. Então aqui, né, a gente encontra também em Gálatas, né? Ali, Gálatas, carta aos Galácios ali, né? A carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 5, né? Diz que nós hoje já não estamos mais sujeitos à lei do mundo. Por quê? Porque Cristo nos resgatou desse mundo. Então Cristo veio, cumpriu a justiça de Deus nele e nós somos justiça de Deus por meio dele. Morremos com ele naquela cruz para esse mundo e renascemos com ele em um mundo superior. Por isso que nos é dado poder, né, mediante o nome de Cristo, né, e o Espírito Santo que habita dentro de nós, a expulsar demônios. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. Então, Satanás é o príncipe desse mundo. Então, ele governa esse mundo. Porém, todo aquele que renasce em Cristo já não está mais sob domínio desse mundo. E por isso é-lhe dado poder para expulsar demônios. Então é muito claro onde a gente encontra isso, em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Então a gente não está mais sob a regência da lei de Moisés, porque a gente não está mais nesse mundo. Espiritualmente falando, a gente morreu com Cristo naquela cruz e hoje a gente renasceu em um nível superior. A gente está em um nível espiritual que não é desse mundo mais. Por isso que Satanás não tem domínio sobre a gente. Satanás não Satanás domina esse mundo, né? Mas nós já não estamos mais nesse mundo. Por isso que não há efeito sobre nós, né? A última agora observação que tem com relação ao sábado é o quê? É Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3. É a última e a gente volta para a aula de hoje, amém? Diz assim, né? Gálatas, isso é muito importante, essa informação. É Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3. É aquilo que Deus fala, sabe? Meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui é muito claro. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: se você quer viver pela lei de Moisés, você está renunciando ao que Cristo fez na cruz. Então você vai ser julgado pela lei. É isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa quer seguir a lei, então ela vai ser julgada pela lei. Então, pela lei, você tem que cumprir a lei toda. Se você quer ser julgado pela lei, você tem que cumprir a lei inteira. Porque se você não cumprisse um ponto da lei, você perdia a sua ligação com Deus. Então, é isso que diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 2 a 3. Isso é o que diz nessa carta, gente. Não sou eu que estou falando. Mas lá, se você ler, diz isso. Quem quer viver pela lei, vai ser julgado pela lei. Porque renunciou ao que Cristo fez por ele. Então, agora, a gente vai voltar para a aula de hoje, amém? Capítulo 19 do livro de Levítico, tá bom? Eu tinha que falar isso sobre o sábado, gente. Há muita questão sobre esse sábado. Eu acho que já é a quinta aula, gente, que eu falo sobre o sábado de forma clara. Eu mostro na Bíblia, sabe? Mas sempre aparece uma pessoa ou outra, sabe? Então, eu vou sempre apontar isso pela Bíblia, não sou eu, não é achismo da minha cabeça, eu não estou inventando, gente, eu coloquei aqui as falas da Bíblia, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, né? A gente viu o concílio em Jerusalém, gente, os apóstolos ali decidiram, né, em acordo com o Espírito Santo, é claro, eles falaram aquilo, então, né, cumpre dizer agora, né, para orientar, né,
é aquela coisa, né? Buscar o conhecimento para que sejamos libertos, né? Amém. Então agora, voltando para o capítulo 19 do livro de Levítico, no versículo 4, agora vai ser rapidinho, tá? O mais demorado era realmente sobre o sábado. Diz assim: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus, né? Então aqui Deus está falando, Deus vai falar muito, a gente vai ver que vai ter muito. Eu sou o Senhor, vosso Deus, né? Então é como se Deus estivesse falando, eu estou olhando, eu sou Deus e estou vendo, né? É como se Deus estivesse falando isso. Então aqui Deus, né, tá falando mais mandamentos, né? Ó, não se voltem, né, para outros deuses, não comecem a adorar outras coisas. Não inventem de fazer um Deus para você de papel, de metal, de ouro, de bijuteria, de seja lá o que for. Não inventem de fazer nada em que vocês apoiem a confiança de vocês naquilo, né? Um amuleto, né? Um talismã. Não inventem de fazer nada disso, né? Não inventem de fazer alguma coisa, né? Que seja o Deus de vocês. Não inventem. Aí no versículo 5 continua. Quando vocês forem oferecer sacrifício pacífico, né, a Deus, ofereçam ele para que sejam aceitos, né? Então, o sacrifício pacífico, gente, não era obrigatório oferecer. Você oferecia porque você queria. Não era uma coisa que tinha que impor, sempre tem que oferecer, não. Então, quem oferecia porque queria. Então, é isso que Deus está querendo dizer aqui, ó, gente. Eu não estou pedindo. Mas se você quer fazer, faça bem feito. A gente lembra que quando a gente estudou o sacrifício pacífico, né? Existem 3 tipos de sacrifício. Se eu não me engano, foi no capítulo 7 do livro de Levítico. Existem 3 formas de sacrifício pacífico, né? Um é por gratidão, um é por voto, né? Você cumpre um voto que você fez. E o outro é voluntário, né? Não tem gratidão, não tem voto, mas você quer fazer uma oferta pacífica. Então, era algo que não era algo imposto. Igual o voto, você decidiu fazer o voto, Deus não te mandou fazer voto nenhum. Então, se você fez, cumpra. É isso que está querendo dizer, né? Oferta pacífica não era uma oferta obrigatória. Então, se você decidiu fazer, faça direito. Ninguém te mandou fazer. Mas você quis fazer uma oferta para Deus? Faça certo, faça direito. É isso que Deus está dizendo. Porque senão eu não vou aceitar. Né? Às vezes eu não estou te pedindo nada, não estou te pedindo para me oferecer nada, não estou te pedindo para me fazer voto nenhum. Mas se você quer fazer, faça de bom coração, porque senão eu não vou aceitar. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí no versículo 6 continua. No dia em que vocês oferecerem e no dia seguinte, vocês devem comer. Mas o que sobrar no terceiro dia vai ser queimado. Aqui Deus está falando sobre 2 tipos, né, de ofertas pacíficas. Porque a gente lembra que são 3 tipos, a gente já estudou no capítulo 7. Existem 3 tipos de oferta pacífica. Um desses tipos, né, é a oferta que você tem que comer no mesmo dia. Você não pode comer no dia seguinte, tem que ser no mesmo dia. Então aqui Deus está falando sobre as outras 2, né, que podiam ser comidas em 2 dias. Aí de qualquer forma, essas 2 outras opções que podiam ser comidas em 2 dias, não podia ser comida no terceiro. Quando a gente estudou no capítulo 7, a gente viu sobre isso, que não se podia comer no terceiro dia. Mas agora Deus vai falar o que vai acontecer com essa pessoa que comer no terceiro dia. Qual que é a penitência dessa pessoa? Deus vai falar aqui agora. É essa a questão, né? Porque a gente já tinha estudado sobre essa oferta antes. Mas agora Deus vai falar sobre a pena dessa pessoa que desobedeceu e comeu no terceiro dia. Aí diz no versículo 7, se alguma coisa, né, dessa oferta pacífica for comida no terceiro dia, vai ser abominação e não vai ser aceita. Aí no versículo 8 diz qual é a pena dessa pessoa. Aí diz, qualquer que comer essa oferta vai levar consigo a sua iniquidade. O que acontece? A gente vê que até então, quando as pessoas aqui praticavam determinado pecado, as pessoas podiam matar um animal e ter coberto o seu pecado. Lembra? Então, eles faziam uma expiação, que significa encobrir, esconder, né? Então, eles praticavam o pecado e eles podiam matar um animal e o animal vinha lá e podia encobrir o pecado que a pessoa cometeu. O que Deus está querendo dizer aqui no versículo 8? Que não vai matar animal nenhum. Você não vai conseguir encobrir seu pecado. Você vai ter que levar o seu pecado nas suas costas. Você não vai poder passar seu pecado para um animal e matar ele para ser perdoado, não. É isso que está dizendo no versículo 8. Por quê? Porque você pecou contra as coisas sagradas. Então, não tem perdão. É isso que Deus está querendo dizer. Lembra muito, eu vou ler aqui uma passagem do Novo Testamento, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, Deus está querendo dizer isso. Olha, você pecou contra uma coisa sagrada. Você profanou algo que era sagrado. Para isso não tem perdão.
Então não adianta, você não tem sacrifício para oferecer, você não tem perdão. E é isso que está dizendo no versículo 8. E essa pessoa ia ter que ser retirada do povo, ia ter que ir embora e não ia ter mais parte com Deus. É isso que significava aqui. Essa pessoa ia embora e não ia ter mais parte com Deus. Lembra muito o que o Novo Testamento a gente vai ver, que fala no Evangelho de Cristo, né, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, do versículo 31 ao 32, diz assim, eu vou ler. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não vai ser perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado o seu pecado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo de Deus, não vai lhe ser perdoado, nem neste mundo e nem no mundo que há de vir. O que acontece nesse contexto? A gente vai ver mais pra frente quando a gente for estudar o livro, né? Mas Jesus Cristo estava curando pessoas. Então vieram e falaram, ele está fazendo isso em nome de Beelzebul. Ele não está sendo usado por Deus, não. É Satanás que está fazendo isso. Aí, em resposta a isso, é que Cristo fala isso. Então, Cristo está falando que aquilo que aquela pessoa fez foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ali o Espírito Santo está agindo. E o que a pessoa fez? A pessoa falou que não era o Espírito Santo agindo, mas que era Satanás agindo. E isso foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, isso não é perdoado. Isso não é perdoado, porque foi o que aconteceu aqui, né? Jesus Cristo curava pelo Espírito Santo, né? A gente vai ver que os milagres vão começar a acontecer ali, vão começar a acontecer quando o Espírito Santo vier sobre Jesus Cristo, né? A gente vê a pomba, o Espírito Santo vem em forma de pomba e começam os milagres, né? Ele transforma água em vinho, aí começa a vir um monte de milagres, né? Então, aí essa pessoa vai falar, essas pessoas vão falar, é Satanás. Ele está curando por Satanás. Então, a pessoa falou mal do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava curando por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala isso. Olha, se você pecar contra mim, se você falar contra mim, porque ali Jesus Cristo era homem, né? Então, se você pecar contra mim, qualquer pecado contra o homem vai ser perdoado. Mas agora você blasfemar contra o que o Espírito Santo está fazendo, né? É o Espírito Santo que está fazendo, não sou eu. E eles estavam falando que era Satanás que estava fazendo. Então, foi nesse contexto, né? Então, é imperdoável. E lembra muito isso, né? Essa passagem. Foi algo contra uma coisa, algo sagrado, né? No versículo 8 diz que se ele comesse, né, daquela oferta pacífica no terceiro dia, ele iria profanar uma coisa santa. E ele ia levar consigo o seu próprio pecado. Não ia haver o que ele pudesse oferecer que tirasse dele aquele pecado. E é a mesma coisa. Um pecado contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo não tem perdão. Então é no mesmo sentido. Aí no versículo 9 agora, né, continuando a nossa aula de hoje, de Levítico, diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. A gente vai ver isso, alguém que usufruiu disso, quando a gente for estudar sobre a Ruth, né? A gente vai estudar sobre Ruth e Noemi. A Ruth, ela foi beneficiada disso, né? A Ruth e Noemi, elas foram beneficiadas dessa condição aqui. O que acontece? Aqui Deus mostra um cuidado muito grande ao pobre, a quem não tem condições. Deus está ensinando aquele povo a ter compaixão, a ajudar o próximo. É isso que Deus está querendo fazer aqui. Então Deus está falando que, olha, quando vocês forem colher os frutos do campo de vocês, né? Vocês vão ter lá a fazenda de vocês, o campo de vocês. Quando vocês forem colher lá os frutos do campo de vocês, não peguem todos os frutos, não sai pegando tudo, né? Todos os produtos ali. Deixa os cantos, né, em volta ali, para que os pobres venham e peguem para eles, para que eles tenham o que comer. E Deus aqui fala de uma forma muito clara, né? Deus fala os cantos, né? Então aqui tem toda a plantação e Deus fala para deixar em torno da plantação fácil para os pobres pegarem. Não é para você deixar lá no meio, para o pobre ir lá para o meio da plantação e ter trabalho para buscar comida. É para você facilitar, é para você ajudar o pobre. Então é isso que Deus está ensinando aqui, para que eles tivessem compaixão por aquele que tem menos, né? Tem menos condição do que ele. Então que ele tivesse compaixão ali.
E diz aqui também, e também não pegue as espigas que caíram, né? Então você está colhendo lá os frutos, caiu alguns no chão, não para pegar esses que caíram no chão. Deixa para quem necessita esses, né? Deus estava ensinando esse povo a ter compaixão. Aí no versículo 10 diz, não rebuscarás, né, a tua vinha. Significa não passar duas vezes, né? Porque senão a pessoa vinha colher as uvas, né? E ela colheu uma vez, ela fala, deixa eu passar mais uma vez para não ficar nenhuma uva, né? E Deus fala, não passe duas vezes para colher as uvas do teu campo. Deixa para os pobres. Colhe só uma vez. E o que ficou, deixa para os pobres. Tenha compaixão por aquele que necessita mais do que você. Então aqui diz, né? Nem colherás os bagos caídos da tua vinha, né? Caiu no chão, deixa, para quem necessita vir buscar. Aí então diz, você deve deixar eles para os pobres e para os estrangeiros, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui Deus fala mais uma vez, né? Porque eu estou vendo. Eu sou Deus e eu estou vendo. Então, pensem bem, né? Ajudem os pobres, né? Então, não façam maldade, né? Ajuda quem precisa, é isso que Deus está falando. A gente acha, né? Às vezes parece que Deus, né? No Antigo Testamento era um Deus tão ruim, né? Mas, gente, o fundamento inteiro sempre foi amar o outro, amar o próximo, sabe? Sempre foi. Aí no versículo 11 continua, né, indo para os mandamentos. Então Deus fala, né, ó, vocês não devem furtar, não pegam o que não é seu, nem que o outro não esteja vendo, não rouba, né, do outro. Não minta, não minta. Não usem de falsidade cada um com seu próximo, não sejam falsos uns com os outros. Versículo 12, não jurem falso pelo meu nome, pois vocês vão profanar o meu nome. E aqui ele diz, mais uma vez, eu sou Deus, não se esqueçam, eu estou vendo, né? Então, às vezes, a pessoa vai e jura pelo nome de Deus, né? Algo que é mentira, que ela sabe que não vai fazer, ou às vezes ela acha que vai fazer e não faz, mas se você jurou, faz. Você falou no nome de Deus, você está profanando o nome de Deus, e Deus está vendo, é isso que Deus diz aqui, eu estou vendo. Então, continua aqui no versículo 13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Apagador jornaleiro, né? Não ficará contigo até pela manhã. Gente, não é jornaleiro de jornal, né? A gente acha às vezes que é jornaleiro porque ele tá vendendo jornal. É jornaleiro de jornada. Aquele que trabalha uma jornada, né? Então, a Bíblia chama de jornaleiro, aquele que trabalha a jornada do dia. Então, a pessoa trabalha a jornada do dia. Era chamada de jornaleiro, é trabalhador. Então, aqui diz, ó, você não deve oprimir o teu próximo. Não torna difícil a vida do teu próximo. E nem roube a ele, o que é dele, não pega o que é dele, né? E diz aqui, o salário do trabalhador, né, não retenha, entrega para ele, não retenha até o dia seguinte, paga para ele no dia, ele fez o trabalho para você ali no dia, já dá para ele o dinheiro, não fica retendo não. Aí no versículo 14 diz, esse é muito interessante, diz assim, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Não se aproveita porque a pessoa não te escuta para você falar mal dela. É isso que está querendo dizer, né? É muito mais amplo do que parece, né? Às vezes a gente olha e parece que está falando só do surdo, mas não. O sentido é muito mais amplo do que está dizendo aqui. É assim, não se aproveite de um surdo que porque ele não pode te ouvir, você vai começar a amaldiçoar ele porque ele não está te ouvindo. Não se aproveite. Não se aproveite do cego, que porque ele não te vê, você vai e tenta criar um obstáculo para que ele caia, porque ele não está te vendo por aquele obstáculo ali, né? Então, não se aproveite. Então, aqui no final, Deus fala, porque eu sou Deus e eu estou vendo. Tema a mim, porque ele pode não estar vendo o que você está fazendo, ele pode não estar ouvindo o que você está falando, mas eu estou. Eu tô vendo e eu tô ouvindo. É isso que Deus tá querendo dizer, né? Então não é só surdo, aquela pessoa que não pode ouvir. Mas assim, a pessoa não está lá ouvindo o que você tá falando. Mas você tá amaldiçoando porque os ouvidos daquela pessoa não estão ali para te ouvir amaldiçoá-la. Mas Deus tá. É isso que Deus tá falando. Não amaldiçoe aquele que não pode te ouvir amaldiçoar. E que não pode estar ali, né, para se defender e se levantar diante daquela injustiça que você está praticando. E não coloque algo, né, de tropeço diante de alguém que não está vendo. Não coloque um obstáculo na frente de alguém que não está vendo você colocando aquele obstáculo ali, para que a pessoa não consiga se desviar dele, né? Não faça isso, porque eu tô vendo. Tema a mim, porque eu tô vendo o que você está fazendo, ainda que eles não estejam. Aí no versículo 15 continua, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande.
com justiça julgarás o teu próximo, né? Então você não deve beneficiar alguém só porque ele é pobre. E nem beneficiar alguém só porque ele é rico. Você tem que ser justo. Se o pobre está errado, está errado. Não é porque ele é pobre que... E se o rico está errado, está errado. Seja justo, né? Então aqui no versículo 16 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não seja fofoqueiro, né? Não faça fofoca. Aí aqui diz: não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, né? Aqui, toda vez que Deus fala assim no final, né? Eu sou o Senhor. É no sentido de, eu tô vendo. Gente, se lembrem, eu sou o seu Deus e eu tô vendo. A pessoa pode não estar vendo, mas eu tô vendo, né? É nesse sentido que Deus fala. Então Deus fala aqui, né? Não faça fofoca da vida do outro. Porque às vezes você pode complicar a vida do outro ao ponto dele até morrer por causa da fofoca que você criou. E realmente existem fofocas, né? Imagina nesse tempo ainda, né? Que era olho por olho, dente por dente. Imagina nesse tempo, então fala, toma cuidado com o que você vai falar, né? Não fica inventando fuxico da vida dos outros, porque aquilo às vezes pode colocar a vida daquela pessoa em perigo, né? Então aquele fuxico que você inventou pode prejudicar a vida daquela pessoa. Então não faça, porque eu tô vendo o que você tá fazendo. Aí no versículo 17 continua: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Aqui aborrecerás no hebraico significa odiar, né? Não é que você vai... A gente, no nosso português, né? A gente pensa em aborrecer é alguém irritando o outro, né? Mas não é esse o sentido, não, no hebraico. Aqui o sentido no hebraico é para você não ficar odiando alguém no teu íntimo, né? Aqui significa que a pessoa fez algo, você não gostou do que essa pessoa fez. A pessoa fez algo pra você, você não gostou. E em vez de você ir falar pra pessoa que você não gostou, ser claro, objetivo e falar que aquilo não foi legal, você começa a odiar aquela pessoa no seu íntimo. Você começa a nutrir um ódio por aquela pessoa. Mas a pessoa nem sabe o que ela fez. Você não foi conversar com ela. É nesse sentido que tá falando aqui. Então diz assim no versículo 17: não aborrecerás, que significa odiar, né? Não odeie o teu irmão no teu íntimo. Não fica odiando o teu irmão assim só por si. Você finge que tá tudo bem quando tá falando com ele. Ele não sabe o que ele fez de errado, mas lá no íntimo você tá odiando aquela pessoa. Não faça isso. Aí aqui diz: mas pelo contrário, vá lá e converse com ele, né? Fale com ele. Aí aqui diz: mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O que que tá aqui instruindo? É um conselho muito sábio. Tá dizendo assim, vai lá e se abra com ele. Fala o que foi que ele fez que te magoou, que te deixou chateado, e fala. Porque se você fizer isso, você não vai trazer sobre si pecado. Porque se você não se reconciliar, se você não se entender com ele, você vai trazer sobre si pecado, porque aquele ódio vai continuar sendo alimentado. E por conta daquele desentendimento que o outro nem sabe que aconteceu, você vai trazer um pecado sobre si mesmo. Então, para que você não peque, não fica guardando raiva no seu coração. Alguém te fez algum mal? Vai lá e conversa com essa pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que te fez mal. Às vezes a pessoa nem sabe o que fez de errado. Então vai lá e converse com essa pessoa. É isso que está falando aqui. Para que você não leve sobre você mesmo um pecado. E mesmo se você conversar e a pessoa não entender, não aceitar, você falou. Então você tirou de sobre si aquele pecado de estar odiando aquela pessoa. Você falou. Agora se ela não entendeu, não aceitou, aí já é uma questão dela, né? Dela com Deus. Já não é mais um problema seu, né? Não é uma questão sua, né? Mas que você a perdoe, né? Você se entende, a perdoe e não nutra aquele sentimento ruim contra essa pessoa que não vai te fazer bem e vai te trazer pecado. Aí no versículo 18 continua: não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então não fique procurando se vingar das pessoas, né? Não faça vingança, não se vingue, né? Você não deve ficar guardando raiva contra ninguém. Mas pelo contrário, você deve amar o outro. Aqui a gente vê o mesmo mandamento que Jesus Cristo fala, né? Desde aqui do Antigo Testamento já tinha. Pelo contrário, não odeie o outro, ame. E aqui diz, né? Ame ao próximo como você ama a você mesmo, né? Então aqui, né, já havia também aquela grande conselho, né? Se ame também, né? Às vezes a pessoa não consegue amar o outro porque ela não se ama, né? Como que você vai amar alguém se você nem se ama? Então se ame e depois que você se amar, ame o próximo também, assim como você aprendeu a se amar. Se ame, né? Porque tem gente que não se ama, aí se você não se ama, também não vai amar o próximo. Mas aqui a Bíblia diz para você se amar.
se ame primeiro e ame ao próximo. Como você se ama, como você aprendeu a se amar, né? E aqui Deus diz, eu sou o Senhor, né? Eu tô vendo. Aí no versículo 19 continua. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, né? No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Então aqui Deus está falando, você não vai cruzar animais de duas espécies diferentes, não vai fazer isso. Você não vai misturar gato com leão. Você não vai cruzar, né, um animal de uma espécie com outro de outra espécie. Não faça isso. E aqui diz mais, né? Não coloque no mesmo campo sementes diferentes. Não coloca semente de uma coisa com semente de outra para que eles serem juntas ali. Sementes diferentes, de frutos diferentes. Não faça isso. E aqui também fala, né? Também não use roupas, né? De estofos misturados, né? Não misture tecidos, né? Não use duas roupas com tecidos diferentes, né? Não use um couro com linho, né? Não use um couro junto com linho na roupa. Aqui é o que a gente falou no começo do capítulo, né? Que sentido que tem, né? A gente para e pensa, nossa, mas o que tem a ver? Que pecado que tem em usar dois tecidos, né? A pessoa tá usando uma blusa de couro com uma calça de linho. O que tem a ver? É a tipologia, foi o que a gente disse no início. O Antigo Testamento, ele é muito muita simbologia, né? Muita tipificação, muito tipo, né? Então tudo estava tipificando ao que viria a ser relacionado no Novo Testamento, ao que viria a ser revelado no Novo Testamento. Então indicava algo que seria vindo no Novo Testamento, a mensagem aberta do Novo Testamento. Isso tipificava isso, né? Então não tem muito sentido a gente pensar qual o sentido, né, de um pecado de usar duas roupas, dois tecidos diferentes. Que pecado é nisso, né? A pessoa está usando lá um linho fino com um estofo. E não é esse o sentido, não é que é pecado os dois tecidos, mas estava tipificando a uma mensagem que viria do Novo Testamento, né? Então significa algo do Novo Testamento, apontava para algo, uma mensagem do Novo Testamento. Lembrando que aqui é uma sombra, né? Então aqui se relaciona, né, a algo que aconteceria depois, é uma sombra do que viria, né? Então é uma sombra do que viria no Novo Testamento. Então aqui é uma sombra, a gente tem que pensar, duas roupas com tecido diferente, é uma sombra, ele está tentando dizer uma outra mensagem, né? Mas ele está dando um exemplo por isso daqui, né? É um sinal ali, é uma metáfora, né? O que ele está querendo dizer com aquilo? E no Novo Testamento diz o que ele está querendo dizer, né? A gente encontra essa mensagem no Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, diz assim: vocês não podem beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. É isso. Não tem como, você tem que se separar, era isso que queria significar aqui, né, queria dizer aqui. Senão, às vezes, a pessoa vai ficar buscando uma lógica para ver qual que é o pecado de unir dois tecidos. Gente, não é pecado unir dois tecidos, mas é a sombra de uma mensagem que viria no Novo Testamento, né, e Deus estava querendo ensinar de uma forma lúdica ali. Então, Deus estava querendo dizer, não faz bem misturar coisas diferentes, coisas que não se unem, né? Coisas que não tem mistura. O bem com o mal não funciona. Como que você vai misturar o bem com o mal? Como você vai misturar algo bom, né? Como que pode dar bons frutos e maus frutos, né? Ou você é bom ou você é mal. É isso que está querendo dizer aqui. Então, já era essa tipologia, já era esse significado, né? Apontando para isso. Aí, então, o versículo 20 continua. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada, com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. Já vou explicar, só um instante, só beber água. Aqui no versículo 20, né, a gente vai notar algo mais pra frente. Essa mulher, essa escrava, ela é comprometida. É isso que está querendo dizer, é uma escrava comprometida. Ela tem um compromisso de se casar com alguém, né? Com um homem lá, ela já está comprometida. E vem um outro homem e se deita com ela. Mas ela estava prometida para outro.
e veio um homem, um terceiro homem, um segundo homem e se deitou com ela. Aí, a gente vai ver mais pra frente, se isso acontecesse com uma mulher liberta, uma mulher que não é escrava, os dois morreriam. Se isso acontecesse com uma mulher que é livre e ela era comprometida, e ela se deita com outro, que não é o que ela foi comprometida, ela se deitou com outra pessoa, ela morreria e o que se deitou com ela morreria também, os dois morreriam. Mas aqui a gente vê que não são mortos, eles são açoitados, mas não mortos. Por quê? Aqui deixa muito claro, porque ela é uma escrava. Então, não há morte, porque ela era uma escrava. Então, aqui, né, realmente é uma condição aqui que a gente pode parar para pensar, né? Ela não seria morta porque ela não tinha total liberdade, né? Não tinha total liberdade em si, né? Ela era uma escrava. Então, ela não tinha ela não era totalmente livre, né? Mas aqui, ela se deitou conscientemente. A gente não tá falando aqui de estupro, viu? Porque ela é açoitada também. Então, ela se deitou conscientemente. Porém, a condição dela de escrava, né, exime um pouco o pecado dela. Porque ela era escrava, ela não era liberta, ela não tinha, né, aquela liberdade dela. Então, o peso foi menor, né? O peso foi menor porque ela era escrava, né? Talvez isso nos remeta, né, assim, àquela condição, né, de que sendo aprisionado ali naquela escravidão, né, trazendo assim por uma tipologia, né, naquele aprisionamento de mente, né, naquela aprisionamento ali da nossa mente, né, realmente a carga é menor. A palavra de Deus diz isso, né? Eu falei isso na aula passada. Deus cobra mais, né, de quem tem conhecimento da verdade, né? Quanto mais alto o seu grau de conhecimento, mais vai ser cobrado. Então, mas Deus, ele avalia conforme a ignorância também da pessoa, né? Então, é totalmente diferente a situação de alguém que está escravo, né? Que não tem a sua liberdade ali total, de alguém que tem a sua liberdade total, né? E aqui houve um erro de uma mulher que não tinha a sua liberdade total. Tanto que a gente vai ver que o pecado do homem é maior do que o da mulher. Porque a mulher era escrava, o homem não. O homem podia ser um homem livre, né, que se deitou com ela. Então, o pecado dele é maior. Tanto que ele vai ter que pagar pelo pecado dele, né? Então, ele vai ter que pagar, mas ela não. Então, parece, assim, que a condição de escravidão dela aliviou, de certa forma, né, o pecado dela. É claro, houve pecado, né? É muito claro aqui, fala que houve pecado. Mas parece que a condição dela de escravidão, né, não tornou tão pesado ao ponto, né, dela perder totalmente a ligação ali e ser morta. Porque a gente vai ver que no caso de livre, né, de liberto, os dois eram mortos. Não tinha conversa. Você não podia ir lá sacrificar nada não, você era morto. Sua punição era morte. Era desligamento total ali, né? Então aqui não. Então a gente vê que parece que ameniza, né, um pouco o fato dela ser escrava, né? Então ela não estava em condição totalmente liberta, né? Como se ela não tivesse totalmente consciente, né, do que ela podia fazer, das condições dela. Ela não estava em plena liberdade, né? Então há ali um julgamento diferente, né? A gente observa isso. Então diz que os dois não seriam mortos, porque ela não era livre. A condição é essa, é muito clara, é porque ela não era livre, né? Então os dois não seriam mortos, mas vão ser açoitados, os dois serão açoitados, né? Aí no versículo 21 diz sobre o homem, o peso sobre o homem é maior. Ela era escrava, então ele pecou, o dele foi mais sério, ele era livre, né? Mas ela era escrava. Então dela parece que houve uma... amenizou, né? Porque ela ainda estava em condição de escrava, ela não estava liberta ainda, não tinha uma liberdade ali, não foi solta ainda, né? Então no versículo 21 diz, o homem, né, esse que se deitou com essa escrava, né, ele vai ter que oferecer uma oferta pela culpa dele. Se ele não oferecer essa oferta pela culpa dele, ele não volta a ter comunhão com Deus. Ele precisava oferecer isso para ele ser perdoado do pecado dele, porque ele pecou e se deitar com ela. Então aqui diz que ele precisava oferecer uma oferta pela culpa de ter se deitado com a escrava. Então ele devia levar um carneiro, né, para Deus,
à porta da tenda da congregação, né? Então ele levaria o carneiro. No versículo 22 diz: com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote vai fazer expiação, né? Então com o carneiro ali vai ser feita expiação e vai encobrir o pecado dele de ter se deitado, né, com uma mulher que era prometida a outro, né, outro homem, né? O que eximiu os dois da morte é que ela ainda não era liberta. Ela estava em condição de escravidão. Então isso foi o que os livrou da morte, né? Mas aqui ele ainda tinha sobre si um pecado. Aí para expiar o pecado dele, ele levaria esse carneiro, né, pela oferta, pela culpa, e perante Deus. Então, pelo pecado que ele cometeu, aí sim ele seria perdoado do pecado que ele cometeu. Aí no versículo 23 diz, né? Aqui também é interessante. Quando vocês entrarem, então Deus está falando aqui quando eles entrarem lá na terra de Canaã, né? Eles vão começar, né? Vai demorar ainda, né? Vão ficar 40 anos ainda lá no deserto. Mas quando eles forem lá para Canaã, Deus vai agora falar algo que vai acontecer lá. E a gente vai entender por quê. Diz aqui no versículo 23, ó, quando vocês forem entrar na terra, né? E vocês forem plantar lá toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Então o que acontece? Eles vão chegar lá em Canaã, na terra da promessa, e vão plantar, né? Eles vão chegar lá, vão plantar as árvores que eles quiserem lá, o que eles quiserem plantar, eles plantam. Porém, eles vão ter que ficar 3 anos sem poder comer. São 3 anos cujo alimento daquela árvore, né, será um alimento impróprio. Fala alimento incircunciso, né? Então é um alimento impuro, imundo. É nesse sentido. Então eles não deviam comer de forma alguma. Era um alimento imundo, impuro, é um alimento impróprio para comer. 3 anos eles ficariam sem comer esses alimentos. O que acontece? A gente vai ver nesse capítulo, né? Na Bíblia também se diz isso, né? A terra, a gente viu isso até na aula passada, né? A terra, Deus diz isso, né? Disse isso na aula passada. A terra que tinha o povo de Canaã, né? Houve tanto absurdo ali, tantas coisas abomináveis aconteceram, que a própria terra os vomitou, né? A gente viu isso na aula passada. Então a própria terra começou a vomitar esse povo. E na Bíblia diz, né, que a determinada sujeira que acontece ali sobre a terra presencia aquilo e vira testemunha daquilo. E a terra também se suja. Então aqui é nesse sentido. Essa terra que Deus está falando é a terra de Canaã. Então esse povo está chegando lá em Canaã, né? Eles vão plantar. Eles chegaram, podem plantar. Pode plantar. Eles podem plantar lá o que eles quiserem de árvore. Porém, quem vivia lá antes? Uma nação abominável. Uma nação que fez atrocidades e absurdos. Que Deus expulsou de lá, que a terra expulsou de lá. Então, essa terra ainda estava contaminada. Então, essa terra precisava ser purificada. Então, essa terra vai ficar 3 anos passando pela purificação por causa dos habitantes que haviam nela. Então, é esse o contexto. Eles vão chegar lá em Canaã, vão poder plantar todo tipo de alimento ali, né, na terra, mas eles vão ficar 3 anos sem poder comer aquele alimento. Eles vão cortar o alimento, queimar o alimento, jogar fora aquele alimento e não vai poder comer, né? Porque vai ser alimento impuro, impróprio para consumo, né? Por quê? Porque é um processo de purificação daquela terra, porque aquela terra ficou muito tempo com o povo devasso, com o povo impuro, né, ali. Então ela vai ser purificada agora. Então esses 3 anos são 3 anos de purificação para que aquela terra tire tudo aquilo de resquício que ficou desse povo abominável que foi expulso dela. É nesse sentido. Aí no versículo 24 diz sobre o 4º ano, né? Então são 3 anos sem comer, não pode comer naquele fruto, é um fruto impróprio, impuro, né? É um fruto ainda que vem daquela terra que ainda está contaminada, está em processo de purificação, ainda não está purificada. Então no 4º ano o que acontece? Após a purificação, aquela terra vai ser consagrada a Deus, né? Porque ali habitava um povo pagão, um povo que fazia atrocidades, cometia abominações. Então provavelmente eles cultuavam ali na terra coisas para deuses pagãos, né? Então passam 3 anos de preparação de purificação da terra, que eles não podem consumir nada ali. E o 4º ano é de consagração.
Então, o 4º ano, eles chegaram na terra de Canaã, os 3 primeiros anos em que eles plantaram, não colhem. 4º ano, consagração da terra. Tudo que a terra der no 4º ano é de Deus. Não, eles não podem comer também, vai ser de Deus. Tudo no 4º ano é de Deus. Diz assim: porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então, no 4º ano vai ser tudo consagrado a Deus, né? Eu tive pensando, né? Aqui a gente já tem os sacerdotes, né? E a gente vai ver também que já vai ter os levitas, né? A gente vai ver mais pra frente, que já vão ter os levitas. E eles vão ser separados para o serviço de Deus ali, né? E eles recebem os mantimentos ali, né? De Deus, as coisas de Deus vão para eles também, para eles se alimentarem. Aí eu tive pensando, então esse 4º ano eles vão usufruir, né? Porque tá dizendo que o 4º ano o fruto vai ser santo. Então o fruto vai ser santo e vai para Deus, porque vai ser consagrado o 4º ano aquela terra para Deus, né? Porém, eu entendo que não, porque toda vez que Deus permite que algo vá para os sacerdotes, né, ou para os levitas, assim, Deus deixa muito claro. Deus fala, porque eu dei essa parte, né, das minhas ofertas a eles. A gente viu isso já, né? Deus sempre fala, porque eu dei a eles essa parte da minha oferta, porque eu dei isso para eles. E aqui Deus não fala. Então eu creio realmente que não tenha ido para os sacerdotes nesse 4º ano, tenha sido realmente para Deus, para a consagração da terra a Deus, né? Então não tenha ido para os sacerdotes, tenha sido realmente oferecida ali em ofertas a Deus, né? Queimado ali, né? Em altar para Deus, né? Ali como ofertas para Deus no altar, né? Creio eu que tenha sido assim, porque não há nenhuma menção. E eu acredito que teria, né? Como teve das outras vezes. Aí no versículo 25 fala agora quando é que eles vão poder comer, né? Eles mudaram, chegaram lá em Canaã, entraram em Canaã, já fazem parte ali da terra de Canaã. 1º, 2º, 3º ano não pode comer, porque é impróprio, né? 4º ano não pode comer, porque é consagrado a Deus. 5º ano pode comer. Aí diz aqui, no 5º ano vocês vão poder comer os frutos, só no 5º ano. Aí aqui diz, né, que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se vocês confiarem em mim, esperarem o tempo que eu estou falando, né? Esperarem o processo dos 3 anos de purificação da terra, consagrarem o 4º ano, não irem desesperados lá comer o fruto, mas consagrarem o 4º ano inteiro. Aí no 5º ano vocês vão poder comer. E se vocês me obedecerem, eu vou fazer aumentar muito a produção. Então aquela terra vai ser muito mais frutífera. Vocês vão ser muito mais prósperos, porque vocês me obedeceram e esperaram no tempo certo. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí no versículo 26, né, diz, agora, eu falei que é muita informação, né? Esse capítulo vai de um assunto a outro, assim, né? É um monte de coisa embolada, né? Então, no versículo 26 já vem outro assunto. Diz assim, não comereis coisa alguma com sangue, né? Então, continua se falando sobre isso. Não é para comer nem beber sangue. Aí diz mais, né? Não agourareis e nem adivinhareis, né? Aí eu fui ver no hebraico, né? O sentido desse agourareis e o sentido de adivinhareis. É no sentido realmente, né? De não procurar pessoas que adivinhem, né? Adivinhem o futuro, etc. Não procurar adivinhadores, né? Não procurar também, né, feiticeiros, né, gente que faz algum tipo de feitiçaria, não procurar pessoas que fazem bruxaria, não fazer nada assim místico, não é para fazer nada disso, é isso que Deus fala, não façam isso. A gente lembra que esse povo vem do Egito, né? É um povo que vem do Egito, é um povo que vem de costumes pagãos e era muito habituado a ver isso, né? Então, a gente lembra, né, inclusive agora me veio na mente, quando Moisés foi lá, né, falar com o faraó, a gente lembra que a vara foi transformada em serpente, né? A gente lembra que tinha feiticeiros lá que também transformavam, né? A gente até chegou a falar isso, que existe existe o sobrenatural de Deus, mas existe o sobrenatural do maligno também. A gente falou isso no livro de Jó também, né? A gente lembra que Satanás descer fogo do céu no livro de Jó. Então existe o sobrenatural do maligno. A gente acha, né, que não, mas existe milagre de Satanás também. Satanás também faz milagres. Às vezes a gente acha que o milagre é de Deus, não. Existe milagre de Satanás também. Satanás também faz coisa aí, né? Então aqui é isso. A gente lembra quando a gente estudou, né, o livro de Êxodo, o livro de Jó, né? A gente lembra que ali a cada praga, né, o faraó chamava seus feiticeiros para replicar. E a gente lembra que algumas pragas eles conseguiam replicar, né? Mas foi o que a gente disse quando estudou Êxodo, né? Eles não conseguiam resolver.
Eles não conseguiam desfazer o que Deus fez. Eles conseguiam replicar mais ou menos, né? Não fazer igual Deus fez, mas imitava, né? Mas não conseguiam fazer igual. E também não conseguiam desfazer o que Deus tinha feito, né? Então, aqui diz sobre isso, ó, não fiquem procurando bruxas, né, não vá, pessoas que fazem essas coisas, né, feitiçaria, adivinhações, não vão nisso. Aí no versículo 27 continua, aqui é interessante, diz assim, não cortem o cabelo em redondo, né, nem danifiquem as extremidades da barba. O que acontece? Não é pecado cortar o cabelo em redondo. Não é pecado cortar a barba, mas era um costume pagão. Eu até anotei aqui algumas passagens que diz isso na Bíblia, que era um costume pagão. Então era um costume pagão cortar o cabelo em redondo. Quando você cortava o cabelo em redondo, era um costume pagão. E quem te olhava identificava que você estava cultuando um determinado Deus. Então isso era um costume pagão. Então o que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo com que eles não sejam identificados como um povo pagão. Porque assim, eles foram um povo separados. Eles estão separados para ser um povo santo. Então quem olhar para eles tem que ver neles santidade. Quando alguém olhar para ele, tem que ver um exemplo de santidade. Tem que olhar para ele e falar, ele é diferente. Tem alguma coisa nele diferente, né? Um cristão tem que ser assim. Um cristão, alguém olha para você e fala, não, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, ela é diferente dos outros, né? E é isso que Deus está falando aqui. Se eles cortassem o cabelo redondo, ao andar, né, caminhar e viajar, sair, eles iam ser reconhecidos na rua como adoradores desses deuses, né? E eles tinham que ser diferenciados. Então, não tinha como, imagina, sai um israelita aí, separado para ser um povo santo, anda aí nas ruas e uma pessoa da Babilônia, que tem o cabelo cortado desse jeito, né, para e fala, você também cultua Deus tal. Imagina que vergonha, né? Que vergonha, que mau exemplo, né? Então, é nesse sentido. Então, eles não podiam se parecer com os pagãos, porque isso era um exemplo, um objeto deles, né, de culto. Então, aquilo era algo físico neles que demonstrava esse culto deles. Então, eles tinham que evitar isso, eles não podiam fazer isso, porque senão eles iam ser identificados com esse povo. Imagina, um povo que foi separado para ser um povo santo, iam ser vistos na rua e iam falar, acho que ele adora tal Deus, o cabelo dele tá de tal jeito. Então, é nesse sentido. Não é que é o mesmo sentido da roupa, gente. Tem uma outra mensagem, né? Mas Deus estava querendo, né, cuidar desse povo para que eles dessem um bom exemplo e que eles não fossem, né, confundidos, gente, com um pagão. Imagina, eles não eram para ser pagãos, eles foram um povo separado, um povo para ser santo, iam andar na rua e iam confundir eles com um pagão. Né? É assim, na linguagem de hoje, é que nem hoje um cristão, né, falar que você é cristão, e você andar na rua e ser confundido com um do mundo, tem alguma coisa estranha, você tem que ser diferente. É nesse sentido, né, que estava acontecendo aqui. Então Deus falou, não, vocês têm que ser diferentes. Ao olharem para você, eles têm que ver que você é diferente. Vocês não são iguais a esse povo pagão, né? Era isso que Deus está querendo dizer, porque eles tinham esse costume, né, de cortar redondo o cabelo, porque eles cultuavam um determinado Deus. Então eles cortavam o cabelo nessa forma para agradar o Deus deles e conseguirem alguma coisa. Então eles, ainda que eles não tivessem isso na mente, o povo de Israel, ainda que eles cortassem o cabelo redondo e não tivessem isso na mente deles, quem visse eles na rua ia deduzir que eles eram. Então eles tinham que dar exemplo até de como eles estavam, até por fora, para a pessoa olhar para eles e identificar que ali era um cristão, né? Olhar para eles, hoje cristão, né? Mas olhar para eles, identificar e ver que ali era um servo de Deus. Senão ia falar, acho que ele também é de Baal, né? Então não, eles tinham que demonstrar realmente que eles eram diferenciados, né? Até fisicamente. Eles tinham que dar exemplo até da pessoa olhar e falar, tem algo diferente ali, né? Aí no versículo 28 continua nesse sentido também, que era um costume pagão. E no versículo 28 diz, olha, vocês não devem ferir o corpo de vocês, a carne de vocês, por causa de gente morta. Era um costume pagão. Alguém morria, eles feriam, faziam cicatrizes neles, né? Feriam o corpo deles. E isso era um sinal deles. Sabe, por exemplo, quando a gente lê na Bíblia, né, no Antigo Testamento a gente já leu, algo muito ruim aconteceu e os israelitas rasgavam a roupa em sinal de tristeza.
Então, esses pagãos, eles, quando alguém morria, né, eles se machucavam, se feriam, né? Eles faziam cicatrizes no corpo deles. E isso era um sinal pagão. Era um sinal de adoração pagã, né? Eles entendiam que daquela forma, né, eles estavam falando com aquele morto que foi embora, que aquele morto poderia ser resgatado, né? Que aquele morto não iria, né? A gente vê muito isso no Egito, tinha muito, né, de que ia para o inferno, né? A porta do inferno, eles tinham muito medo e falavam de deuses e tal, né? Então a gente viu até quando a gente estudou sobre mumificação, que tem explicação por que eles mumificam, né? Eu tinha até explicado quando a gente estudou sobre a morte de Jacó, né? Então, eles tinham esse costume. Então, eles achavam que a pessoa morreu e eles achavam que um jeito de conversar com aquela pessoa era se rasgando, se ferindo. Eles poderiam oferecer, por meio de si também, sacrifícios aos deuses, para que os deuses recebessem aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não ia, assim, ele achava, por exemplo, que a pessoa era muito ruim, não ia para o céu deles, né? Aí eles se feriam, achando que ia. Então era uma identidade deles, uma identificação deles com os deuses dele, a religião deles pagãs, né? Quando havia uma morte, eles queriam ali entrar em contato com aquele morto, falar com aquele morto e falar com o Deus deles com relação àquele morto. Então eles faziam isso, né? Muita gente fala hoje, né, relaciona isso a tatuagens, né? Mas, gente, isso não é a tatuagem que a gente vê hoje. Não era nesse sentido, tá? Vou ser bem sincera, não vou mentir aqui. Nas minhas aulas eu sempre sou bem sincera, tá? Então, não é a tatuagem que tá falando hoje, não era isso. Até porque era diferente, aqui era outro sentido, tinha um sentido ali cultural, tinha o sentido de falar com os mortos, tinha o sentido de falar com o Deus deles para que o morto fosse beneficiado de alguma forma e fosse para a porta certa, a porta que vai para o céu deles, não ia para a porta do inferno. Era esse tipo de coisa, sabe? Então eles se feriam, faziam cicatrizes ali em si. E a gente vai ver isso na Bíblia diz isso. Então diz aqui, voltando para o versículo 28, diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma em vocês, no corpo de vocês, porque eu sou Deus. Aí aqui a gente encontra, né, vai ler mais para frente, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 diz sobre isso, que era um sinal deles, os pagãos faziam isso. Quando alguém morria em sinal de tristeza, assim como os hebreus rasgavam as roupas, né? Mas eles eram diferentes. Os hebreus rasgavam a roupa não em sinal de culto, né? Mas em sinal de uma demonstração de tristeza profunda. Mas eles faziam em sinal de culto. Esses rasgos, né? Essas cicatrizes no corpo, era em sinal de culto para falar com o morto e para falar com Deus, para receber o morto ou alguma coisa assim. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1 diz assim: filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calvas por causa de algum morto, né? Então era comum desse povo pagão se dar golpes, né? Golpes aqui é se ferir mesmo. Aqui diz, ó, vocês não devem fazer calva na cabeça de vocês e nem se dar golpes por causa de alguém que morreu. E eles faziam isso. Alguém morreu, eles começavam a se ferir achando que ia salvar o que morreu, que ia falar com Deus pelo que morreu. Então eles começavam a se ferir. E começavam também a fazer calva, né? Cortar o cabelo ali. E Deus fala para não fazerem isso. Era um costume pagão. A gente vê isso também, eu não vou ler, mas eu vou falar onde a gente encontra isso, que era um costume pagão isso. A gente encontra em Isaías isso, capítulo 15, versículo 2, diz que isso era um costume pagão. A gente encontra isso em Jeremias, tá? Capítulo 48, versículo 37, também diz que isso era um costume pagão. E também em Jeremias, capítulo 16, versículo 6, também diz que isso era um costume pagão. Então, o objetivo de Deus aqui, né, era evitar que eles fossem identificados como um povo pagão. Eles foram um povo separados para ser um povo santo. Então, eles tinham que ser um povo diferente. Como que eles iam andar na rua e iam ser confundidos com o pagão? Então, eles não podiam ser confundidos com o pagão, né? Então, eles tinham que ser diferenciados. Eles iam andar na rua e, imagine, ser confundido. Então, eles não podiam andar como pagão, porque eles não podiam ser confundidos com o pagão. Era esse o sentido. Aí, no versículo 29 diz: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade.
Gente, era um costume, no Egito tinha isso, tá? Na Babilônia tinha, era um costume, prostitutos cultuais, né? Prostitutas cultuais. No Egito tinha. Então, no Egito tinham vários deuses, tinha os templos lá deles, né? E mulheres se prostituíam, né? E homens se deitavam com ela para alcançar, né? Alguma coisa com relação àquele Deus que ela servia. Então eram mulheres que eram separadas desde pequenas, levavam uma vida de culto a um Deus e elas eram entregues àquele Deus, entende? Elas eram entregues em casamento, então era como se elas tivessem parte com aquilo e elas passavam a representar aquele Deus. Então a pessoa queria alguma coisa, a pessoa se deitava com ela como se estivesse deitando com aquele Deus. E aí aquele Deus dava para aquela pessoa, era esse o sentido. Isso era muito comum. E esse povo veio daí, né? Os israelitas acabaram de ser libertos do Egito. E eles viam isso, era comum. Então imagina, gente, eles estavam num lugar onde tinham templos, onde tinham deuses, e mulheres se prostituíam lá, e homens se deitavam com essas mulheres para alcançarem favores desses deuses. E eles entendiam que isso era normal, que essa mulher realmente estava casada com esse Deus e ela podia dar alguma coisa ali por meio daquela relação. Então, o que Deus prevê? Deus criou um tabernáculo, né? Há um tabernáculo ali agora no meio do povo. Antes que aquele povo invente essa moda ali naquele tabernáculo, né? Porque era bem capaz, imagina. Ali havia um tabernáculo no meio daquele povo, onde era a casa de Deus. E havia uns sacerdotes que trabalhavam ali. Então, antes que aquele povo comece a inventar de colocar prostitutas cultuais ali naquele tabernáculo, Deus já falou, aqui não. Aqui não é assim não, aqui não vai ter isso não. Não é assim que funciona não. Então é por causa disso. Antes que acontecesse isso, Deus já fala, aqui não tem prostitutas cultuais não. No meu templo não tem prostitutas cultuais não. No meu templo ninguém se oferece aqui em sacrifício não. Aqui no meu templo não. Ninguém se deita com ninguém aqui não para ganhar nada de mim não. Então a gente encontra isso também aonde? Em Deuteronômio, né? A gente vai ver que em Deuteronômio mais pra frente muitas coisas se repetem, né? Porque o povo tá perto de ir, passou os 40 anos ali, né? Do deserto, de castigo, e o povo tá perto de ir para a Terra Prometida. Então é preciso lembrar tudo, né? Parece que eles já esqueceram boa parte das coisas, então Moisés vai relembrando o povo, né? Do que Deus já havia falado. Então a gente encontra muita coisa parecida. E às vezes em Deuteronômio você encontra até uma informação mais completa, né? Mas é por conta disso, porque Moisés começa a relembrar o povo, né? E também muita gente tinha morrido, né? A gente lembra que daquela geração, né? Entra só 2, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Então ele precisava relembrar esse povo sobre as leis, tudo, né? Então a gente encontra em Deuteronômio 23:17 isso, diz assim: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Então é sobre isso. Tá falando, não, no meu templo ninguém vai se prostituir, não. Lá no Egito, lá na Babilônia, pode ser que tenham prostitutos cultuais, né? Aqui não. Eu não sou Deus de prostituto cultual, né? Então é isso que Deus está falando. Aí no versículo 30, então, né, agora para ir finalizando, Deus fala, ó, guardareis os meus sábados e reverenciais o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus está dizendo, ó, não só santifiquem o meu sábado, não só guardem o meu sábado em santificação, como eu tenho falado, mas entendam também que o meu santuário também é santo, viu? A gente vê que Deus vem na pegada, né? Porque Deus já tinha falado que no templo dele não tem prostituto cultual, não. Então Deus vem e emenda, né? Deus fala, ó, entendam que o meu santuário é santo. Não tem prostituto ali não, né? Então entendam que não só guardem os meus sábados, não só santifiquem os meus sábados, mas entendam que o meu templo também é santo, né? Então no versículo 31 continua, não vos voltareis para os necromantes, né? Não vá se voltar para aqueles que ficam falando que falam com mortos. Deus está falando isso, né? Não vai procurar aquele que diz que fala com morto. Não façam isso, é abominação, né? E nem se voltem também para os adivinhos, né? Aqueles que fingem saber sobre o futuro. Ah, eu vou ler seu futuro, vem aqui que eu vou falar o que vai acontecer. Não, não façam isso. E aqui Deus diz, porque senão vocês vão ser contaminados por eles. Então não vão atrás dessas pessoas, né? Porque eu sou Deus.
e eu tô vendo. É isso que Deus está querendo dizer, né? Tem uma passagem legal, é um versículo apenas que eu vou ler, em Isaías, capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam, né, são fantasmas, né, e murmuram, né, e conspiram, né. Então, quando alguém falar para vocês consultarem os necromantes, né, aqueles que ficam consultando os mortos, né, dizem que falam com os mortos, né, e falar para vocês consultarem aqueles que dizem prever o futuro, né, ler o futuro de alguma forma, e na verdade, né, eles dizem falar com fantasmas, né, e na verdade eles só conspiram, eles só falam mentiras, né. Acaso você não vai consultar o seu Deus? Acaso o povo de Deus não vai consultar o seu próprio Deus? Ele vai preferir consultar mortos? Ele vai preferir consultar pessoas que se dizem saber do futuro, mas não vai consultar o seu próprio Deus? E aqui Isaías continua, né? Por acaso, a favor dos vivos, vocês consultariam os mortos? Então é muito interessante, né? Aí eu achei só interessante para falar essa passagem. Agora, voltando para o versículo 32 da aula de hoje, diz assim: é a educação a que Deus vai ensinar, né? No versículo 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença dos anciãos e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus está ensinando educação, bons modos. Deus está falando, gente, diante daqueles que têm cabelo branco, diante daqueles de mais idade, vocês vão se levantar. Demonstrem respeito pelos mais velhos. Honrem aqueles que têm mais idade que vocês. Gente, Deus está falando isso. Que é assim, Deus é o ancião de todos os anciãos, né? Quem tem mais idade no mundo do que Deus, né? No livro de Jó a gente viu isso, né? Então, se você não consegue respeitar, honrar, respeitar o ancião que você está vendo, né? Aquela pessoa que tem mais sabedoria, mais tempo de vida do que você vai honrar a Deus, que está muito mais tempo aí antes de você, né? Então, Deus é aquele mesmo sentido, né? De honrar o pai e a mãe. Se você não honra quem você vê, você não vai honrar quem você não vê. Então, se você não honra aquele que você está vendo, né? Que tem cabelo branco ali, ainda que ele não tenha sabedoria nenhuma. A gente viu isso no livro de Jó, né? Que a idade não é demonstração de sabedoria, né? Sabedoria não vem da idade, não vem de diploma, não vem de nada disso. Sabedoria vem de Deus, né? Mas se você não consegue demonstrar respeito, dar honra para aquele que você olha e olhando, você tá vendo ali cabelo branco, você tá vendo mais idade e pela aparência você julga que aquela pessoa tem mais sabedoria que você, porque pela aparência você fala, não, ele é mais vivido do que eu. E você não consegue honrar essa pessoa, como você vai honrar a Deus? Então é no mesmo sentido, né? Aqui no versículo 33, então diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, né? Então, se algum estrangeiro ali, né, alguém que não é do povo de Israel, né, passar ali, não fique oprimindo, porque ele não é do teu povo, porque ele não tá como você ainda, né? Não tá no seu nível ainda, não despreze, né? Não oprima aquela pessoa. Ai, peraí, gente, que tá acabando a bateria aqui de um celular. Pronto, voltou, desculpa. Então, né, aqui para você não oprimir o que é estrangeiro, né? Julgar que é estrangeiro, porque é estrangeiro, né? Não é como você, não tá no mesmo povo que você, né? Então, você vai oprimir, não faça isso. Aí no versículo 34 diz: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina com vocês, né? Então vocês devem tratar o estrangeiro como vocês tratam um de vocês, né? Não tratem diferente só porque ele é estrangeiro, né? Vocês devem amar essa pessoa como vocês amam a vocês mesmos. Porque se lembrem, vocês também foram estrangeiros numa terra estranha, né? Vocês também pertenciam a uma terra que não era de vocês. Vocês também foram escravos, né? Então não julguem aquele hoje, né, que está em escravidão, né? Então, amem eles, né? Porque vocês também tiveram, vocês já tiveram nesse lugar. Se lembrem que vocês já passaram por lá também, né? Então, no versículo 35 diz: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso e nem na medida, né? Não sejam injustos, né? Seja o que for, né? Nem na vara, nem no peso, nem na medida. Aqui diz para você não cometer nenhuma injustiça, né? Nem com relação a comércio, nem com relação a julgamento, né? Nem com relação a correção, que seja justo, né? Aqui, ó, não cometa injustiça no juízo, né? Não seja injusto de nenhuma forma, nem na vara, nem na correção. Se for para corrigir, corrija de forma correta, né? Não corrija menos por causa de tal coisa e nem corrija mais, né?
não exceda a mão para mais e nem para menos, mas dê a medida justa da correção, né? O peso também, não exceda o peso nem para mais nem para menos, nem a medida, né? Aí no versículo 36 diz, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo in tereis, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Era muito comum nessa época, né? Alguns comerciantes, eles tinham duas balanças. Eu vou até ler uma passagem que fala sobre isso. Eles tinham duas balanças. Eles tinham uma balança que demonstrava um peso maior e uma balança que demonstrava um peso menor. Aí quando era, por exemplo, para eles comprarem, eles usavam a balança que demonstrava o peso menor, porque eles iam comprar mais produto, né? Então eles roubavam, eles compravam mais porque eles usavam a balança que favorecia eles. E quando era para eles venderem, eles usavam a balança que tinha mais peso. Então eles vendiam menos do que devia vender. Então Deus está falando, não faça isso, seja justo, né? Venda pelo preço certo, a quantidade certa, compre pelo preço certo, a quantidade certa, né? Não minta, não adultere as balanças, né? E eles faziam isso. Então a gente vê que eles faziam isso onde? Em Deuteronômio. Deuteronômio diz que eles faziam isso. No capítulo 25, versículo 13 a 15, diz que eles faziam isso. Diz assim, na tua bolsa, né? Não terás pesos diversos, um grande e um pequeno, né? Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno, né? Terás peso integral. O peso vai ser honesto, vai ser justo. Não vai ser duas balanças, uma pesada e uma leve, né? Não, vai ser integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Então, para que você viva mais tempo, então faça certinho, seja justo, né? Porque senão, é o que Deus disse no capítulo anterior, né? Senão, a terra vai começar a te abominar, né? A própria terra vai começar a te abominar, vai clamar por justiça, Deus vai vir, vai ter que fazer justiça e vai ter que te tirar da terra. Porque a terra vai te vomitar, nem a terra vai te querer mais. Então, tenha cuidado, para que você viva bastante tempo, seja justo. Seja correto, né? E agora no versículo 37, para finalizar a aula de hoje, graças a Deus, amém. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, pois eu sou Deus, né? Então aqui ele fala, guardem tudo isso que eu tô falando, né? Entendam que os meus juízos são bons, entendam que o que eu falo que é bom, o que é ruim é ruim. Entendam que eu sou o melhor juiz, né? Eu sou o melhor juiz que existe nesse mundo, então confiem nos meus juízos. Confie no que eu digo, que é para fazer, o que não é para fazer. Confie nos meus juízos, é isso que Deus está dizendo. Confie no que eu digo, né? Então, amém, gente, amém. A aula foi bem extensa, hoje deu quase 2 horas, mas amém, amém. É uma aula mais complexa, né? Então, eu vou finalizar aqui a aula hoje, tá? Amém.